Você já sentiu como se estivesse cercado por relações que esgotam sua energia e silenciosamente corroem sua autoestima? Às vezes, estamos ao lado de pessoas que simplesmente não enxergam nosso valor, e essa falta de reconhecimento pode machucar profundamente. Mas por trás dessa dor, existe uma oportunidade poderosa de mudança. Hoje vamos falar sobre atitudes firmes e conscientes que vão te ajudar a desaparecer da vida de quem nunca te mereceu. Mais do que se afastar, estamos propondo uma jornada de renascimento, uma jornada ancorada no estoicismo, uma filosofia milenar que pode te devolver a confiança, o controle e a paz que você tanto merece. Se você está pronto, vamos aos ensinamentos. Ação 1. O silêncio que constrange. A força da retirada estoica. Você já percebeu como o silêncio pode ser ensurdecedor? Quando você para de justificar, de reclamar, de implorar por atenção, algo muda no ar. E essa mudança não é apenas percebida por você. Ela incomoda. O silêncio verdadeiro, aquele que vem do cansaço, da maturidade, da superação, é uma arma poderosa. Porque quem te despreza espera a sua reação. Espera o grito, o texto enorme, a cobrança. Mas quando não recebe nada, quando você simplesmente se cala e se afasta, nasce a inquietação. O estoicismo ensina que o autocontrole começa no domínio do que se diz, e principalmente do que se escolhe não dizer. Você deixa de alimentar o jogo do outro. Você abandona o palco, e de repente a peça perde o sentido. A sua ausência se torna um lembrete de tudo o que você representava em silêncio. E o que antes era banalizado, agora é percebido como perda. O silêncio faz barulho dentro da mente de quem achava que te dominava. Ele grita as perguntas que o ego tenta evitar. Será que perdi essa pessoa de vez? Por que ela não responde mais como antes? Será que ela finalmente percebeu que merece mais? Essas perguntas machucam mais do que qualquer palavra dita com raiva, porque elas nascem da dúvida, da perda de controle. E a dúvida, para quem gosta de desprezar, é insuportável. O estoico não silencia por fraqueza. Ele silencia por sabedoria, porque entende que nem tudo merece resposta, e que o verdadeiro poder está em saber quando se retirar. Essa retirada não é covardia, é o início da liberdade, é o fim da dependência emocional, é o nascimento de um novo eu, mais consciente, mais firme, mais inteiro. Você não some para machucar, você some porque entendeu que ficar onde não há respeito é se machucar sozinho. E isso por si só já é uma declaração. Uma que não precisa de palavras nem de explicações. Quem te desprezava começa a se perguntar: como ele ou ela teve coragem de me deixar sem dizer nada? E essa pergunta arde, queima, corrói. Porque no fundo, eles achavam que você nunca sairia. Mas você saiu, calado, digno, estoico. E isso muda tudo. Você não precisava vencer a discussão. Só precisava vencer a si mesmo. E ao fazer isso, você venceu quem mais te subestimou. Com o mais poderoso dos gritos, o silêncio. Ação 2. A indiferença que machuca. Quando você deixa de tentar, nada desestabiliza mais quem te despreza do que perceber que você não se importa mais. A indiferença é o espelho onde o ego do outro se quebra. Enquanto você corre atrás, se justifica, insiste, você se coloca abaixo. Mas quando você simplesmente para, o jogo muda. E muda de forma cruel, para quem acreditava que tinha você nas mãos. O estoicismo nos ensina a cortar o desejo da validação externa. E quando essa verdade entra no coração, nasce a indiferença. Não é fingimento, não é vingança, é liberdade. Você não sente mais raiva, nem dor, nem obsessão. Sente apenas um vazio limpo, um espaço calmo onde antes havia angústia. E essa calma machuca quem te desprezava, porque mostra que você já não depende emocionalmente de ninguém. A ausência de esforço é o sinal mais claro de que algo acabou dentro de você. Você não manda mensagem, não pergunta se está tudo bem, não tenta reconquistar. Você simplesmente vive, respira, segue. E cada passo seu em direção a você mesmo é uma facada no ego de quem perdeu o poder. Quem te desprezava começa a se perguntar: será que eu nunca fui tão importante assim? Como ela ou ele conseguiu superar tão rápido? E o pior, será que ele já está com outra pessoa? Mas a verdade é que não tem ninguém. Tem apenas você, finalmente consigo mesmo. E isso basta. A indiferença é a declaração silenciosa de que você se escolheu.
Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não exige respeito. Você se afasta de onde ele não existe. E quando alguém percebe que perdeu a sua atenção, a sua energia, o seu olhar, é aí que o desespero começa. Porque a indiferença é o fim da ilusão. É o último adeus sem precisar dizer adeus. É quando o jogo acaba. E quem te desprezava percebe que o placar foi virado. É sem gritos, sem drama, sem alarde, apenas com sabedoria, coragem e estoicismo. Ação 3, o desapego que liberta. Romper laços sem aviso. O que mais prende alguém a uma relação doentia não são os sentimentos, é o apego. O apego cria raízes invisíveis, te fazendo acreditar que sem aquela pessoa você não vive. Mas o desapego, quando nasce, arranca essas raízes com firmeza. E é esse corte, seco, direto, sem volta, que abala quem te desprezava, porque eles sentem o rompimento como uma perda de poder, não de amor. O estoicismo ensina que nada do que é externo nos pertence. Nem pessoas, nem afetos, nem promessas. Tudo é transitório, tudo pode ir embora. E aceitar isso é a chave da liberdade. Quando você se desapega, você deixa de implorar por migalhas. Você não espera mais uma mudança, uma mensagem, um pedido de desculpas. Você simplesmente vai embora. Não por vingança, mas por amor próprio. E esse tipo de saída, sem anúncio, sem despedida, machuca o orgulho de quem te subestimou. Eles esperavam mais uma tentativa, mais uma cena, mais um esforço. Mas o que encontram é o vazio, a sua ausência total. Você não bloqueia, você ignora. Você não rebate, você segue sua vida. E isso corrói quem te via como fraco, dependente, previsível. De repente você se tornou um mistério. E o ser humano teme o que não entende. Quem te desprezava começa a te observar de longe, a tentar decifrar os sinais. Mas não existem sinais, porque agora você está em outro nível de consciência. O estoico rompe laços sem barulho, mas com impacto. Ele não precisa justificar sua saída, porque sua paz fala mais alto do que qualquer explicação. Você não precisa anunciar que está indo embora. Basta não estar mais. E isso causa um abalo profundo, não pela sua presença, mas pelo vazio que você deixou. O desapego não grita. Ele apenas se vai. E quem te desprezava agora se encontra sozinho, encarando a ausência de algo que jamais valorizou. E talvez só agora entenda o quanto sua presença silenciosa era, na verdade, tudo. Ação 4. O progresso silencioso, evoluir sem avisar. Nada deixa mais inquieto quem te desprezou do que perceber que você está prosperando. E que não fez questão de mostrar isso a ninguém. A evolução silenciosa é um golpe de realidade. Enquanto eles esperavam sua queda, você subia. Enquanto te ignoravam, você construía. Enquanto te tratavam com frieza, você aprendia a se aquecer com sua própria luz. E agora você não precisa provar mais nada. Porque quem tem paz não precisa fazer barulho. O estoicismo ensina: o verdadeiro progresso não é para impressionar os outros, é para fortalecer a si mesmo. Você começa a cuidar da sua saúde mental, a investir em algo novo, a se cercar de quem te valoriza. E tudo isso sem precisar anunciar. Você não posta indiretas, não expõe sua nova fase, apenas vive. E isso incomoda, porque o progresso sem plateia é um recado claro. Você não vive mais em função de quem te feriu. Você evolui por você, não para ser notado. E isso tira o chão de quem te desprezava. Eles esperavam que você se perdesse sem eles. Mas você floresceu, sem aplausos, sem apoio, sem precisar ser visto. E essa nova versão sua, mais centrada, mais calma, mais confiante, é impossível de ignorar. Quem te tratava com indiferença, agora tenta entender onde foi que perdeu o controle. Mas você não dá explicações, porque você entendeu que o maior triunfo é seguir em frente com dignidade. O progresso silencioso é um tapa sem mão, é um grito sem som, é uma resposta estoica, elegante e fatal. Você não precisa mais dizer que superou, basta viver como quem superou tudo. E essa é a verdadeira vitória, aquela que acontece dentro de você e abala tudo ao seu redor, inclusive quem nunca acreditou que você conseguiria. Ação 5. A reposição de prioridades. Quando você se escolhe primeiro. Escolher a si mesmo pode parecer simples, mas é um ato radical. Radical porque você passou tempo demais colocando os outros no centro. Radical porque, no fundo, você acreditava que precisava ser amado para ter valor. Mas agora algo mudou. Você deixou de esperar atenção e passou a dar atenção a si mesmo.
Você parou de correr atrás e começou a andar ao lado da sua dignidade. Essa troca de prioridades é uma das atitudes mais estoicas e poderosas que existem. E ela confunde quem te desprezava. Porque antes você era previsível. Bastava te ignorar para você procurar. Bastava te tratar com frieza para você se aquecer nos restos. Agora não. Agora você acorda pensando em você. Se levanta para cuidar da sua mente, da sua saúde, do seu futuro. Você se tornou prioridade. E isso muda toda a sua energia. Sua voz é mais firme. Seu olhar mais direto. Você não precisa mais provar que é suficiente. Você sabe que é. E esse conhecimento causa desordem em quem só sabia se relacionar com a sua versão frágil. Eles não sabem lidar com a sua autonomia, com a sua postura, com a sua clareza. Quem te desprezava não esperava que você fosse capaz de se olhar no espelho e se bastar. Mas o estoico aprende que autossuficiência não é egoísmo. É proteção. É a armadura de quem cansou de ser opção e agora se trata como escolha. Você não faz alarde. Não busca vingança. Você apenas se escolhe. E isso é tão inesperado que deixa o outro inquieto, agoniado, perturbado. Porque perceber que perdeu alguém que finalmente se prioriza é perceber que talvez nunca mais tenha acesso à versão mais forte de você. Aquela que nasceu da dor, mas que agora está viva por amor próprio. Ação 6. O desfrute da solidão. Quando sua companhia se torna suficiente. Há um momento em que a solidão deixa de ser um peso e passa a ser um abrigo. Você já não sente mais aquele vazio desesperado por alguém. Ao contrário, você começa a gostar de estar consigo mesmo. E isso é revolucionário, porque quem te desprezava apostava na sua carência. Eles contavam com sua necessidade de companhia para continuar te manipulando. Mas quando você abraça a solidão com serenidade, tudo muda. Você percebe que não está sozinho, está livre. Livre da pressão de agradar. Livre da necessidade de aprovação. Livre de quem confundia a presença com posse. O estoicismo ensina que o homem verdadeiramente forte é aquele que se basta. E agora você se basta. Você toma um café em silêncio e sente paz. Você anda pelas ruas sem precisar de uma mão, porque já segura a sua própria com firmeza. Você lê, medita, dorme em paz. E tudo isso incomoda quem te via como frágil. Porque agora você não depende mais de ninguém para sentir alegria. Você se tornou inteiro. E quem te desprezava sente isso. Sente a sua estabilidade emocional. Sente que não há mais brechas para manipulações. Sente que você não precisa mais ser amado para se amar. E essa percepção é dolorosa para quem só sabia exercer controle por meio da ausência. Agora essa ausência deles não te afeta mais. E isso é o que mais machuca. Eles esperavam que você implorasse e chorasse, sentisse falta. Mas você está bem, serenamente bem. E esse seu novo estado de paz causa desespero em quem só sabia te desestabilizar. Porque você não apenas superou, você se encontrou. E encontrar prazer na própria companhia é o início de uma vida plena. E o fim do poder de quem nunca te valorizou. Você não está só, você está com você. E isso é mais do que suficiente. Ação 7. A quebra da repetição. Sair do ciclo sem avisar. A mente se acostuma com padrões. E quando você aceita ser desprezado repetidamente, isso se torna rotina. Você se desculpa por tudo. Perdoa rápido demais. Volta cedo demais. Mas o dia em que você quebra esse ciclo, o mundo do outro desaba. Porque ninguém espera que a peça saia do palco no meio da cena. Eles estavam acostumados com o enredo. Te ferem, você volta. Te ignoram, você insiste. Mas agora, você rompe o roteiro. O estoicismo ensina que não há sentido em repetir o sofrimento esperando um final diferente. E você entendeu isso. Você para de repetir velhos padrões. Você para de aceitar migalhas e começa a exigir respeito, em silêncio. E isso causa um impacto enorme, porque quando você deixa de fazer o que sempre fez, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade causa medo. Quem te desprezava começa a sentir o chão se mover, porque a estabilidade deles estava baseada no seu comportamento submisso. Mas agora você mudou. Você não avisa, não ameaça, não dramatiza. Você simplesmente age diferente. Você corta laços, recusa diálogos inúteis, impõe limites com o olhar. E isso desestrutura o outro. Eles não sabem mais como te controlar. As antigas armas já não funcionam. Você não se derrete com uma mensagem. Não se abala com um silêncio. Porque você não está mais no mesmo jogo. Você mudou de tabuleiro.
Você entendeu que quem repete sofrimento perpetua sua prisão. E por isso, você destruiu o ciclo. De forma firme, calma, estoica. E quem te desprezava agora assiste impotente o fim do jogo que achava que dominava. Ação 8. A reconstrução da autoestima. Quando você lembra quem é. A pior consequência de estar com alguém que te despreza é esquecer quem você é. Aos poucos você começa a se diminuir, se calar, se encolher. Mas então vem o despertar. E quando ele acontece, tudo muda. Você lembra da sua força, da sua história, da sua essência. Você olha no espelho e vê alguém que merece respeito, e não migalhas. E esse renascimento é poderoso, porque agora você não está mais tentando ser amado. Você está se amando. Você para de pedir validação a quem sempre te negou e começa a se tratar como prioridade. O estoicismo ensina que nossa dignidade não depende da opinião dos outros. Ela nasce do entendimento profundo do nosso próprio valor. E quando você assume esse valor, tudo ao seu redor se reorganiza. A postura muda, a voz muda, o olhar muda. Você começa a se posicionar sem medo, a dizer não sem culpa, a sair de lugares onde o amor se tornou um campo de batalha. Isso incomoda quem te desprezava, porque agora você não aceita mais o que antes tolerava. Você não se curva mais, você não explica mais o óbvio. Você se impõe com serenidade e clareza. E quem te subestimava percebe. Perdeu você para você mesmo. Perdeu o controle. Perdeu o conforto de ter alguém sempre disponível. Sua autoestima reconstruída se tornou sua nova armadura. E ela não é feita de orgulho, é feita de verdade. Você não é mais frágil, você é firme. E firmeza assusta quem só sabia lidar com a sua fragilidade. Agora você não precisa que alguém te valorize. Você mesmo faz isso todos os dias. E essa autovalorização é o que mais incomoda. Porque mostra que você voltou a ser quem sempre foi, mas que por um tempo havia esquecido. E você sentiu a força dessas ações e quer transformar suas relações de verdade. Deixe seu comentário aqui embaixo. Conte qual dessas atitudes você já pratica ou qual pretende começar hoje mesmo. E não se esqueça de curtir este vídeo para que mais pessoas possam encontrar essa mensagem poderosa. Se inscreva no canal para receber conteúdos que vão te ajudar a fortalecer sua mente e sua vida. Compartilhe com quem precisa ouvir essa verdade. Lembre-se, a sua liberdade começa quando você se escolhe. Vamos juntos nessa jornada de autossuficiência e coragem.